Voltamos ao vivo com o nosso Congresso Florestas Online 2022. Nosso primeiro dia, já tivemos 2 palestras, agora teremos mais 3. E você não saia daí, porque cada uma melhor que a outra. Com certeza, eu sei que você está curtindo a gente do Brasil inteiro, aí da América Latina. O Henrique Mandetta Henrique já falou lá de Montevidéu, já vou achar ele aqui já. Tem um monte de gente assistindo, muito obrigado. E agradecer principalmente aos nossos patrocinadores que garantem que você possa assistir aí no conforto da sua casa, pelo celular, pelo tablet, até pela televisão, o nosso congresso. Obrigado pela a Bayer Control 4, a Armogen, a Mirex S, a Envix Ambiental, a Dinagro, a Komatsu Force, a Singenta e a Tamex S. Muito obrigado. E o nosso primeiro palestrante já está na linha. Vou pedir para o nosso diretor colocar aqui do meu lado para que a gente possa começar. Bom dia, professor Fabiano. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu sei que você estava de viagem, estava chegando na universidade agora cedo, estava quase... Estava onde? Só pergunta, curiosidade. Exatamente. Eu estava aqui na Serra do Brigadeiro. A gente está com uma área lá de pesquisa e aí eu tenho tentado ir, né, os finais de semana também para a gente poder adiantar o processo lá. E uma parte dessa pesquisa eu vou mostrar para os nossos ouvintes aqui. Então, não vamos perder mais tempo. Estou curioso para saber. Parece que é sua e o tempo é seu. É com você, professor Fabiano. Muito obrigado, Paulo, mais uma vez. Bom dia, né, a todos que estão nos assistindo aí. É um prazer estar aqui participando desse evento. É um evento muito importante, né, que tem sido aí, né, difusor de conhecimento nessa área, e a gente agradece muito, né, toda a equipe, principalmente o Paulo pela organização do Florestas Online. E aí eu coloquei para ele um pouquinho, né, dessa perspectiva de trabalhar com monitoramento de fauna. É um assunto aí um tanto quanto diversificado aí nesse universo da engenharia florestal, né, do manejo florestal. Então eu fico feliz de ter essa oportunidade. Para quem não me conhece, eu sou o professor Fabiano Mello, aqui da Engenharia Florestal, do Departamento de Engenharia Florestal da Universidade Federal de Viçosa. Eu sou biólogo, formado na UFV também, e tenho doutorado em ecologia, né, em ecologia animal. A vida inteira eu trabalhei com fauna e particularmente com primatas, né, tanto que eu sou coordenador para o Brasil e Guianas do Grupo de Especialistas de Primatas da IUCN, que é um grupo, né, que tem bastante tempo aí, que lida com as ações de conservação de espécies ameaçadas, principalmente com a lista vermelha, né, que define aí as espécies que estão em grau de ameaça e como que a gente pode agir, né, atuar para proteger essas espécies. E pensando nisso, que a gente vem desenvolvendo, desde 2017, um estudo, né, com os muriquis, aqui em Minas Gerais, que é um primata, né, o maior macaco das Américas, o muriqui do norte, que é a espécie que eu tenho mais trabalhado. E em 2017 a gente conseguiu um financiamento da Fundação Grupo Boticário e criou aí o Programa de Conservação Muriquis de Minas. E qual foi a ideia, né? A ideia foi consolidar um processo, né, uma estratégia de monitoramento de animais como os muriquis, e particularmente animais arborícolas, em dossel de floresta, que era muito difícil, porque a gente tinha, nesses bichos, além da ameaça de extinção, a gente tem uma baixa densidade populacional. Então, usamos da tecnologia para isso, né? Temos aí o Drone Key, que foi construído em 2017 com o pessoal da Storm Group do Rio de Janeiro, com esse financiamento que a gente teve, né, da Fundação Grupo Boticário. E aí foi possível, então, pela primeira vez, não tinha no mercado, né, de drones, no mercado mundial de drones, não se tinha esse aparelho, né, com aqui vocês podem ver, ó, com a câmera híbrida, tá? Então a gente não tinha essa câmera híbrida disponível no mercado. Então a gente construiu essa câmera, né? Essa caixinha aqui preta foi feita numa impressora laser, aquela, né, 3D, e a gente comprou então uma câmera termal, que é aquela que recebe o calor do corpo, né, de animais endotérmicos, né, que são animais que produzem seu próprio calor. Claro, ela detecta calor de maneira geral no ambiente, né? E aí a gente pensou nisso para achar os animais com mais facilidade. E uma câmera colorida, que nesse caso aqui foi uma GoPro. A gente comprou uma GoPro, né? E colocou as duas, pessoal, para filmar simultaneamente. Por quê? Porque a câmera termal teria, então, a capacidade de detectar melhor os animais na copa, no dossel da floresta. E a câmera colorida me confirmaria, né, se esses animais que eu estava vendo, de qual espécie é.
Então, isso foi fundamental. Então, esse drone foi o primeiro que a gente construiu em 2017, a gente usou ele até 2019, e a gente teve muito sucesso aí, né? Aqui vou passar rapidamente um filme para vocês, que vocês vão ver aí, né, o drone em ação, tá? A imagem mostra, então, à direita, um animal sendo detectado pela câmera termal, tá? E na imagem à esquerda, vocês já percebem, né, o animal né, na imagem colorida. Então, eu consigo facilmente detectar, né, pela imagem colorida, que é um muriqui, né? E na termal, eu consigo facilmente observá-lo na floresta, no sentido de que né, a temperatura do substrato, que é a temperatura do dossel da floresta, nesse caso está tão baixa que o corpo do animal se destaca, já que ele é, né, é quente, produz calor, em relação ao dossel da floresta. Então, aqui é para vocês terem uma ideia de como que a gente consegue ver, né, os animais quando a gente chega perto. Mas o mais incrível dessa imagem é isso aqui que vocês estão vendo agora. É eu poder contar, né, individualizar os muriquis no dossel da floresta. E isso foi uma grande chave, né, uma grande virada de chave que a gente teve em 2018. Perdão. Aqui a gente está no Parque Estadual de Serra do Brigadeiro, aqui em Minas Gerais. E aí esse grupo de muriquis, está vendo? Está bem espalhado aí pela floresta. E a gente consegue, então, realizar, né, essa detectabilidade de forma muito mais precisa. Tanto que na imagem colorida, como eu estou um pouco mais distante, a gente não consegue ver os animais, né? Então, foi um grande ganho tecnológico. Se vocês verem aqui nessas fotos que eu separei para vocês, né, que eu recortei frame a frame do vídeo, eu preciso agora trabalhar com inteligência artificial, isso, né, Paulo? A gente está desenvolvendo aí, tentando desenvolver parcerias para trabalhar inteligência artificial com isso. Mas se vocês verem, eu contei, né, individualizei 22 animais nesses 7 minutos de voo. Então, assim, em 7 minutos de voo, eu fiz coisas que eu demoraria 2 anos na floresta para fazer, com 4 pessoas em campo, com muita gente, com muito gasto, com muita logística, com carro. O drone, então, me trouxe essa perspectiva de detectar os animais com facilidade, com rapidez, e o que é mais incrível, contar os animais. Então, eu pude aproximar o número mínimo de indivíduos do grupo. Com certeza, esse grupo era um pouco maior, mas, né, trabalhando agora com inteligência artificial, é bem provável que a gente consiga chegar, né, numa perspectiva de ter esses animais com mais acurácia, né, contar esses animais. Eu não sei se minha apresentação caiu, Paulo, porque eu estou me vendo na tela e não estou vendo a apresentação. Tá ok, né? Tá ok, tá olhando, Tá, tá perfeito. beleza. Você vai me ajudando a monitorar aí. E aí a gente vem avançando, pessoal, com essa tecnologia. Então, o drone se mostrou um grande aliado, né, à conservação ou à procura ou monitoramento de animais arborícolas, né? E eu vou deixar para vocês alguns links, o prazo é um pouco curto, então não consigo mostrar para vocês, mas à medida que eu for avançando aqui na minha fala, vocês vão entender como a gente potencializou o uso do drone. Então, aqui agora, né, no trabalho que a gente desenvolve em parceria com o Leandro Moreira, lá no Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, né, eu estava falando exatamente isso agora, que a gente está fazendo monitoramento dos muriquis lá, a gente usou, logo depois que a gente teve esse trabalho, né, a gente usou a sequência de drones disponíveis pela DJI, que é a empresa chinesa que mais produz drones, né, para recreação no mundo, domina o mercado aí, 70%, 80% dos drones que são vendidos no planeta são da DJI, né, o DJI, e esse projeto do Lelê, né, do Leandro Moreira, financiado pela plataforma Semente do Ministério Público de Minas Gerais, a gente usou o Mavic Zoom, que é esse drone, né, que tem essa opção de ter um zoom digital e um zoom óptico, né, que agora está cada vez mais sendo aperfeiçoado. Depois eu vou mostrar, né, a série Mavic 2 Enterprise para vocês, mas por enquanto a gente, né, tem usado esse drone com zoom, que aí vocês veem, né, como que o Leandro consegue aí, se aproximar dos animais com zoom sem aproximar o drone. Então você não tem mais aquele perigo, né, de ter de assustar os animais, né? Então aqui está uma fêmea deixando seu filhotão passar aí, né? Vocês vão ver aí a sequência de imagens que né, no vídeo fica mostrando aí como se fosse uma sequência de fotos, mas vocês veem que é uma fêmea com seu filhotão que passou tranquilamente, sem ser importunada, né, pelo drone.
Por quê? Porque ele tem essa condição de dar o zoom. Mas, felizmente, em 2019, a gente conseguiu um projeto, né, financiado pela Vale, onde a gente está fazendo monitoramento de fauna em áreas de RPPNs deles, aqui no quadrilátero ferrífero. E aí a gente conseguiu, para monitorar a fauna em geral, fauna terrestre, fauna arborícola, a gente conseguiu comprar um drone muito mais eficiente, que é esse drone aqui, que eu apelidei de Drone Key 2.0, que nada mais é do que um Matrix 200, né, da DJI também. Ele já vem, então, com a sua estrutura pronta. E o que é melhor, finalmente, a DJI produziu uma câmera híbrida e passou a vender no mercado. Então, essa câmera híbrida, que é a que vocês estão vendo aqui, também tem uma câmera termal FLIR com uma câmera colorida normal. Só que a qualidade, Paulo, dessa câmera é 1000 vezes superior àquela que a gente estava usando naquele primeiro que a gente montou. Ela tem em torno de 640, tem exatamente, né, 640, 512 pixels de granulação dessa câmera termal, né? Então, as imagens ficam muito melhores do que aquelas primeiras que vocês viram, que era já uma câmera boa, né? E o drone, então, passou, né? Hoje, com a tecnologia, a gente tem a tela, né? A gente pode dividir a tela, então a gente pode ver só imagem colorida, ou só imagem termal, ou como está aqui, né? Que a gente divide, fala picture in picture, você pode enxergar, então, as duas imagens para você poder detectar o animal e ter maior segurança de voo. E esses drones novos estão vindo com transponder, né? Então, você detecta aeronaves civis, tem muito mais segurança de voo. E a aeronave civil também te detecta, né? Porque você tem que manter esse aparelho, né, ligado. E aí, pessoal, a gente começou a ter os resultados, né, sendo cada vez mais evidentes e mais importantes para essas espécies de muriquis. Eu tenho trabalhado com muriqui do norte, mas agora a gente também está trabalhando com muriqui do sul. Então, para vocês terem, né, uma ideia, o primeiro teste que eu fiz com esse drone em janeiro de 2020, pouco antes da pandemia, aqui tem uma imagem colorida que mostra 5 animais, né, pela imagem colorida, mas na imagem termal eu consigo diferenciar 13 animais. Então, eu passei a enxergar 3 vezes mais bichos na floresta com essa capacidade, né, de detecção a partir da câmera termal. Tá? E aí, né, a gente avançou mais. No mês seguinte, eu fiz um outro voo numa área de floresta que tinha há mais de 5 anos que ninguém via os muriquis lá, né, aqui em Minas Gerais, em Peçanha, no município de Peçanha. Aí a gente foi lá com esse drone aqui 2.0, né, potencializamos o uso dele e em poucos minutos, né, em 9 minutos, a gente conseguiu detectar o grupo que não era visto e conseguimos, inclusive, sexar os animais, viu, Paulo? Com a capacidade da câmera 4K colorida, a gente conseguiu ver, ó, aproximando os bichos, né, um macho adulto, por exemplo, aqui uma fêmea adulta com infante, né, tá tudo lá no meu canal do YouTube, daqui a pouco vou passar para vocês assistirem com calma, né? Eu estou, inclusive, soltando uma nota sobre isso, por quê? Porque além da gente detectar os animais, contar os animais com a câmera termal, com a câmera colorida, dependendo da aproximação que eu faço, eu consigo sexar os animais. Então, eu tenho, além da contagem de indivíduos, eu tenho a demografia do grupo, que é algo incrível, né? Porque a gente dá um salto de estudo, de conhecimento, por exemplo, para esse grupo, de 9 minutos de voo, eu consegui fechar estudos que eu poderia demorar aí 2, 3 anos para fazer. Essa área, inclusive, é uma área, vocês estão vendo aqui, muito montanhosa, né? Que tem muita dificuldade de acesso, distante de centros urbanos. Você só chega por estrada de chão, você demora 40 minutos para chegar lá, né? É uma dificuldade grande para andar nessa floresta, que é extremamente íngreme. Então, você tem uma dificuldade de logística muito grande, que o drone, literalmente, venceu isso, né? Então, a gente conseguiu fazer essa... E agora a gente deu um passo, né, muito mais alto nessa tecnologia. Por quê? Porque a própria DJI, né, lançou o Mavic 2 Enterprise Advanced, que é um drone que tem todas as características que eu preciso. Ele tem zoom, como aquele que eu mostrei para vocês, e ele tem uma câmera termal com a mesma resolução daquele Matrix 200. Só que ele é muito menor. Então, se vocês veem aqui, ó, esse drone cabe na palma da mão. Tá? Ele é um drone bem pequeno, muito flexível, muito... né, ele tem uma capacidade de você de levar, né? Você pode colocá-lo numa mochila, você pode levá-lo para condições de campo muito mais adversas, né? Você pode subir morro com ele nas costas, numa mochila, bem protegido.
é muito mais fácil, né? As baterias têm um peso muito menor, e a gente teve, né, a felicidade de receber esse drone doado pela Wildlife Conservation Society, pela Rewild, graças aos trabalhos que a gente vem desenvolvendo. E uma das coisas que eu, né, ganhei assim em escala foi, por exemplo, trabalhar à noite com esse drone, né? Então a gente pode voar, fazer voos noturnos, e aqui vocês vão ver, né, um voo noturno que eu fiz lá no Parque Estadual do Rio Doce, e a gente está aí, ó, observando, né, a partir do drone, um jacaré de papo amarelo, né, numa lagoa. Então, a lagoa é tão aquecida nesse caso, né, é bem o contrário. A lagoa é aquecida, o jacaré está com a temperatura mais baixa do que a lagoa, então, por contraste, eu consegui detectar o animal voando, né, e ele lá na superfície da água. Então, você vê direitinho a cabeça dele aí, né, mostrando a capacidade que o drone tem para detectar bichos, mesmo bichos ectotérmicos, como jacarés, né, voando à noite. A qualidade, né, de imagem que a gente tem é incrível, né? Vou até dar uma acelerada aqui para vocês verem, né, aqui eu chegando perto, né, do animal. Olha lá, para vocês verem, ó, quando a gente voa, né, numa condição noturna, eu estou vendo a sombra da floresta aqui, ó, na água. E as pessoas, né, a detectabilidade é tão boa, né, os detalhes que eu vejo do galho das árvores, então eu vou com muita segurança. Olha aí para vocês verem como é que é incrível, né? Olha lá o motor do carro, né? Está bem aquecido. Então, assim, a qualidade de imagem que eu tenho é absurda, né? Então, eu consigo voar em condições muito mais adversas. E o que é melhor, eu vou para áreas, né, muito mais distantes, né, onde a gente consegue ver animais, né, que eu não estaria conseguindo acessar por conta dessa condição, né, de uso desse drone, né, com essa capacidade aí, né, de tecnologia. Hoje, né, a gente tem drones modernos, né, que estão sendo oferecidos, né, e que são opções, né, por exemplo, esse drone aqui, ele é um FPV, né, que tem uma capacidade de voo né, ele é muito ágil para voar, e eu costumo brincar, né, que esses drones estão cada vez menores, e aí a minha perspectiva é exatamente essa, né, de trabalhar alternativas com esse drone. Então, por exemplo, no caso do drone com termal, eu estou detectando os animais, mas drones como esse que eu posso acoplar aí algumas ferramentas, né? Por exemplo, acoplar um disparador de dardo anestésico, eu posso pensar em capturar animais de copa em condições de campo, né? Em áreas abertas, em florestas de eucaliptos, né? E eu vou chegar lá, né? Por que eu coloquei em plantios florestais, né? O título, né, para chamar a atenção, porque toda essa tecnologia pode e deve ser aplicada em áreas de florestas plantadas, né? E a gente tem hoje drones no mercado como esse, né, que são drones que têm uma capacidade de voo muito maior, né? Continua com a câmera termal de alta resolução, da mesma resolução, mas como passou a ter um rangefinder, ou seja, um medidor de distância laser, tá? Igual como se fosse uma trena laser, tá? Então eu consigo medir a distância que o drone está em relação ao objeto, em relação ao animal, né? E ele também ganhou, né, em escala, maior capacidade de voo, né? Então eu posso voar hoje 40, 45 minutos com esse tipo de drone. Além do Matrix, né, o Matrix 300, eles lançaram também o M30, que tem a mesma capacidade do que o Matrix 300, mas ele é um pouco menor, né, e mais sofisticado, né? Você consegue dobrá-lo e carregá-lo com mais facilidade. Também tem a mesma duração de voo, né? E agora o Mavic 3 está vindo com as características do Mavic 2 Enterprise Advanced. Então a DJI ela fechou essa linha, né, de Mavic 2 e abriu a linha 3, que está importando todas essas condições de zoom, trena, laser e câmera termal de alta resolução. Então, o Mavic 3 veio assim com, né, o melhor dos mundos, com todas as tecnologias e né, e ele é compacto, tão compacto quanto o Mavic 2. Então ele tem, né, as melhores condições de campo que a gente pode imaginar, exatamente porque a gente consegue então importar, né, dessas facilidades que os drones vinham incorporando. Agora a gente tem tudo num só, é um grande pacote. E é claro, né, que em algum momento da nossa vida aí a gente espera ter os nossos drones aí para nos carregar para todo lado.
e quem sabe a gente continuar tendo aí a capacidade de detecção que a gente precisa, né? Eu até brinco que é o Drone Key 4.0, tá? Aqui, pessoal, a gente fez uma nota, né, na Oryx, que é uma revista internacional, onde eu falo sobre a importância da conservação dos drones para os muriquis, né? Uma nova técnica para monitorar os animais. E lá no meu canal do YouTube tem muita coisa legal que eu coloquei lá, Paulo, né? A gente pode depois deixar direitinho o endereço. É o Fabiano R. de Mello, né? Meu nome, você me acha lá, né? Inscrevam-se lá no canal, frmelo@bol.com.br, que é o canal no YouTube. E a gente tem vídeos incríveis que eu estou colocando lá. Por quê? Primeiro que a gente ganhou escala, né? Agora eu não tenho horário mais para não trabalhar. Eu posso trabalhar de 6 da manhã até 24 horas, né? Posso começar às 6 da manhã e terminar só no outro dia de madrugada. Por quê? Porque a gente consegue voar muito bem à noite, tá? E eu tenho feito voos noturnos onde eu tenho encontrado animais na floresta que não eram detectados pelas pessoas durante o censo, durante o monitoramento tradicional. Paulo, eu tive em 2 áreas de unidade de conservação no Jequitinhonha, que eu detectei um ouriço preto, que é um mamífero de médio porte, arborícola, que nunca tinha sido visto por nenhum pesquisador nessas unidades de conservação e que foi, nos 2 casos, detectados a partir de voos noturnos. Tá? Um desses registros aí está lá, ó, no meu canal YouTube, vocês dão um pulinho lá e deem uma olhada sobre isso. Né? A gente passou a detectar, Paulo, preguiça, né? O animal preguiça, com muita facilidade, graças à câmera termal. Eu coloquei registros aqui de inéditos de preguiça comum e da preguiça de coleira, né? Tudo em área de floresta. Mas se eu vou, né? Eu tenho um vídeo aqui, a gente começou agora, Paulo, a gente não tem ainda trabalhos sistematizados em áreas de plantio de eucalipto ou de pinheiro, tá? Mas o pouco que a gente já experimentou, eu queria deixar claro aqui para quem está nos assistindo, a gente tem uma detecção incrível de animais terrestres. Então, por exemplo, a gente acabou de fazer, eu não tive tempo, né, porque os meus alunos estão em campo, eles acabaram de fazer registro de tatu, que foi uma coisa inédita, numa área de eucalipto. E eu tive dessa mesma área de eucalipto registro de veados, né, do gênero Mazama, forrageando também no chão dessa floresta. A gente pegou anta lá na reserva de Gurupi em áreas abertas, né, em áreas de pasto, né, de campo. Pegamos vários tipos de aves. Se eu colocasse aqui para vocês os vídeos que eu tenho de aves, de outros mamíferos terrestres, eu tenho certeza, Paulo, que a gente vai conseguir ganhar escala, tá? E a gente vai conseguir trabalhar nessas áreas de floresta plantada. Eu ainda não consegui um projeto em parceria com as empresas do setor florestal para isso. Acho que elas não estão acreditando ainda no potencial dessa tecnologia. E eu, claro, em função disso, eu tenho voado mais em florestas nativas, né? Até para o meu trabalho com espécies ameaçadas, é esse trabalho voltado para lidar com isso, né? Com animais ameaçados, em condições de floresta. Estou trabalhando com empresas do setor florestal, como a Suzano, a Senibra, mas usando a tecnologia do drone, no caso da Suzano, nas áreas de floresta nativa, onde a gente está fazendo o monitoramento dos muriquis do sul, lá em São Paulo. Resultado excelente, estamos tendo resultados maravilhosos. E agora, eles têm uma área de eucalipto bem, né, em estágio avançado, bem plantada, né, bem tardio o estágio de crescimento desse eucalipto, que a gente também pode tentar alguns experimentos. Eu vou né, fazer essa oferta para o pessoal para a gente ver como que o drone, né, se comporta nessas condições. O pouco que a gente exercitou, né, o pouco que a gente conseguiu fazer de experiência, mostrou que a gente tem, né, uma grande capacidade aí de detecção de animais, né, nesses ambientes de florestas plantadas, tá? Eu vou preparar, vou deixar lá no meu canal do YouTube, vocês podem ir lá, que a gente ainda está começando a montar, né, começando a juntar vídeos nessa condição, porque a gente não tem um trabalho, né, de novo, para deixar claro, a gente não tem um trabalho sistemático em florestas plantadas. Mas os voos que a gente tem feito experimentais, eles estão muito promissores e certamente trarão excelentes resultados. Então, vocês podem ir lá no canal nosso do YouTube, vocês vão ver bastante coisa sobre isso, tá? E a gente tem também um perfil recreativo, o Bião.drone, para vocês terem né, curtam lá o nosso perfil recreativo, meu perfil profissional, Bião Melo, né?
e aí vocês podem também conhecer um pouquinho mais do meu trabalho que está sendo desenvolvido lá, tá? Tá aqui meus contatos, né? Os meus projetos que a gente tem desenvolvido, né? Vários projetos que a gente tem desenvolvido, em todos eles a gente tem trazido a tecnologia do drone, né? Para ser absorvida nesse processo de monitoramento de fauna. E eu confesso, pessoal, que se a gente avançar, né, em larga escala com essa tecnologia, eu tenho certeza que a gente vai alcançar, né, uma quantidade, a gente vai obter uma quantidade absurda de dados que serão fundamentais para se trabalhar melhor, né, o conceito de manejo florestal, usando, né, esse impacto de manejo de fauna simultaneamente para que a gente tenha, né, uma melhor capacidade de trabalho, né, de desenvolvimento de projetos que protejam essa fauna, né? E o drone com essa tecnologia é essencial para que a gente estabeleça, né, critérios mais rigorosos e mais precisos para se trabalhar a fauna. Então, Paulo, mais uma vez, muito obrigado, tá? Terminando um pouquinho mais cedo aí, até para deixar um pouco de bate-papo aí para o nosso pessoal. Espero que todos tenham gostado. E vão lá no meu canal, se inscrevam, que a gente vai ter esses vídeos, né, de drone com termal em áreas de florestas plantadas, que vocês vão ver que vai funcionar muito bem aí. Quem quiser, né, aperfeiçoar essa tecnologia, vai ser um prazer aí trabalhar com vocês nesse sentido. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, professor Fabiano. Adorei a sua palestra. Pode parar, compartilhar a tela aqui para a gente poder nos ver melhor aqui. Seguinte, eu fico perguntando onde é que nós vamos parar, né? A tecnologia está tão avançada que acho que você faz um trabalho aqui, daqui a amanhã surge um novo. Você fala, nossa, como é que fica? Como é que fica essa adaptabilidade do trabalho que vocês fazem na universidade com a tecnologia que não para de trazer coisas novas? Assim. Deve ser cada dia mais querendo algo novo que apareceu lá no mercado e estou esperando uma parceria, um dinheiro para poder comprar esse equipamento. Não é fácil não, né, professor? Ô, Paulo, vou te falar, cara, que tá igual o celular, assim, a tecnologia tá tão rápida que a gente fica assustado. E aí, o que acontece? Na hora que você fala, não, esse drone aqui é o ideal. Aí dá alguns meses, um ano, eles lançam um drone e você fala, nossa senhora, esse é mais perfeito ainda. Porque agora, Paulo, os drones estão voando, além de, né, da câmara termal, fazerem voos noturnos, eles vão debaixo de chuva, eles vão, né, automatizado, seguindo o terreno. Então, você pode, né, planejar o voo respeitando o terreno, né, o que a gente não conseguia fazer antes, então agora a gente consegue com mais facilidade. E todas essas tecnologias embarcadas, elas têm sido essenciais, né, para o nosso trabalho, porque elas alcançam, né, um resultado muito mais eficiente. Né? Esse trabalho que a gente está fazendo na Suzano lá, a gente comparou, Paulo, o uso de drone com câmera normal com o uso de drone com câmera termal. O drone com câmera termal tem sempre 3 vezes mais capacidades, né? É 3 vezes mais rápido para detectar os animais. Você tem, né? Você passa então a ter voos em condições muito mais tranquilas e seguras. Você consegue aumentar em 300% a capacidade de detecção dos bichos, né? E de contagem desses animais. Então, assim, é impressionante, é de assustar. Mas estamos acompanhando e se tudo der certo, vamos ter, né, condições aí de ir melhorando cada vez mais essa capacidade nossa de trabalhar com essa tecnologia. Eu fico imaginando, não deve ser fácil, não. Vamos lá. Ricardo Júnior, bom dia a todos. Ricardo da R2F. Ele aqui em Ferreira Souza Novaes, muito bom. Leandro José Brum, bom dia. Leandro José Brum da UTFPR de Dois Vizinhos. Ele aqui em Ferreira Souza Novaes, botou um monte de palminhas aqui. Luiz Alberto Batista de Moraes, assunto fundamental para crescermos muito mais em sua extensão nas florestas plantadas, com certeza. José Mauro de Almeida, muito bom, Fabiano, parabéns pelo trabalho. Marco Antônio de Oliveira, parabéns, Fabiano, professor Marco Antônio, da UFF, daí também, parceiro. Luiz Alberto está falando aqui, assunto fundamental para crescermos em tecnologia de florestas plantadas. Eu também acho fundamental. Agora, você falou que está com as empresas florestais ainda não são parceiras do projeto, você falou de Suzano agora. O que está faltando? Porque recentemente a Eldorado publicou aí que as câmaras, né, que eles têm lá nas florestas estão um cão, que já estava praticamente extinto, que faz anos que ninguém via nas florestas do Mato Grosso do Sul. Né? Então, ou seja, o cachorro, fala. É o cachorro do Mato Vinagre. Eu vi essa notícia. Exatamente. Então, ou seja,
O que as empresas florestais estão esperando para ter esse projeto, essa tecnologia? É uma boa pergunta, Paulo, porque de fato eu tenho mostrado, né, para o setor florestal isso. E assim, a Suzano, por exemplo, ela incorporou tecnologia para trabalhar em florestas nativas. A gente ainda não transportou isso para florestas plantadas. E aí eu estou tendo um pouco assim mesmo de dificuldade, vamos dizer assim, de chamar mais atenção ou provocar essas empresas do setor florestal para trazer tecnologia para as florestas plantadas. Porque eu tenho certeza que na hora que a gente padronizar o estudo, a gente vai obter um resultado incrível com essa tecnologia. Eu acho que falta um pouco assim, sabe aquela coisa, nossa, tecnologia nova, calma, vamos esperar, vamos ver para onde vai, sabe? Eu acho que as empresas estão um pouco nesse sentido, assim. Estão um pouco receosas, né, de aplicar a tecnologia, sabe? Eu acho também que tem aí um grande mercado, porque as empresas florestais, eu recebo aqui quase que semanalmente os releases das empresas florestais, e as empresas mostram, olha que nós, fotos, olha que nós detectamos animais da nossa floresta, inclusive para acabar com o mito de que florestas plantadas, os animais não circulam perante elas, que floresta plantada acaba com a biodiversidade, etc, etc, etc. Ou seja, essa instrumentação, esse software, essa tecnologia toda, ajuda a acabar com certos mitos, né, professor? Sim, com certeza. E eu acho que tem um pouco dessa questão mesmo. Por exemplo, a Boticário, na época, né, quando a gente conseguiu o financiamento para construir o Drone Key, eles ficaram receosos no sentido de que a burocracia, a legislação estava se formando no Brasil com relação ao uso do drone. Então, ficou todo mundo com medo, né, de investir numa tecnologia que poderia ser barrada ou, né, dificultada por conta da legislação. Mas, felizmente, isso não aconteceu. Hoje a gente tem uma legislação muito tranquila, é muito sossegado, né, vamos dizer assim, é muito fácil, é muito tranquilo você conseguir obter as licenças, trabalhar com drone em condições formais, em condições técnicas, né? Então, as empresas precisam se sentir seguras de que a gente tem hoje uma tecnologia real, aplicável, importante e totalmente estabilizada do ponto de vista legal. A Elizabeth Weber, bom dia! Está falando aonde, Elizabeth? Coloca aqui no nosso chat, quer saber de que país você está falando. Jean Marcel Souza Leira, parabéns, professor Fabiano. Estou guardando a pergunta de vocês, pessoal. E agora eu tenho um monte de perguntas. Se eu ficar batendo papo com você, que Fabiana, vamos passar esse restinho de ano que eu sempre brinco aqui. Eu faço a outra pergunta seguinte. Além de detectar, qual que são vou dizer, a tecnologia, o que vocês oferecem para que as empresas possam cuidar melhor desses animais? Ou seja, esse animal foi visto aqui, foi visto ali, o que nós devemos tomar cuidado para preservar para que esse animal tenha uma melhor qualidade de vida naquele ambiente, para que ele possa viver melhor, o que está faltando para que existam mais animais e para que esses animais não sejam extintos. É interessante porque é o seguinte, Paulo, na minha opinião, assim, como a tecnologia ela traz informações mais precisas e particularmente sobre esses animais arborícolas em florestas nativas ou animais terrestres em florestas plantadas, onde a gente também já tem baixa densidade, a gente melhora um conhecimento muito importante que é para esses bichos, né, para a conservação dessas espécies, que é o tamanho da população. Então, essa informação do tamanho populacional ele é crucial para se estabelecer estratégias de conservação para essas espécies, principalmente as ameaçadas. Então, as empresas conseguem estabelecer melhor os parâmetros populacionais e traçar estratégias mais reais, né, mais realísticas, em relação à condição de conservação desses bichos, sabe? Então, a tecnologia ela aprimora esse conhecimento, ela melhora o nível de conhecimento, então ela permite com que as empresas tenham critérios mais específicos ou mais rigorosos para se proteger esses bichos. Então, ela vai saber onde os bichos estão, ela vai saber a quantidade de bichos e vai, então, traçar novas estratégias para que, né, o manejo florestal que ela tem não impeça, né, ou, né, ao contrário, né, não permita com que essas populações diminuam, porque ela já vai saber onde é que elas estão e como que ela pode, eventualmente, mantê-las protegidas. Eu queria pedir para o nosso diretor colocar uma foto que eu acabei de mandar para você, Guilherme. Tem como colocar essa foto agora para a gente mostrar? Olha, essa foto aí, presta atenção nessa foto agora.
Essa foto, o professor Rogério Gira, do Instituto Federal Baiano, lá em Teixeira de Freitas, Bahia, mandou para a gente agora, que ele colocou lá na sala de aula para que os alunos de agronomia e da área florestal pudessem acompanhar o nosso congresso online ao vivo. Olha que bela imagem. Mandou agora para mim aqui essa foto. E os alunos estão lá. Os alunos estão lá acompanhando o nosso congresso online. Atenção, pessoal aí de Teixeira de Freitas. Obrigado pela audiência, obrigado por vocês estarem participando com a gente. E professor Rogério Gira, parabéns pela iniciativa. A gente conta com isso, porque esse congresso é o único congresso que vai até a universidade. Basta você ter uma sala como essa, uma tela e uma internet. Ou seja, os alunos não precisam sair, pegar ônibus e viajar, etc., para ir até um congresso presencial. Basta colocar uma câmera, uma tela, colocar a internet, um notebook que está aí. Você pode acompanhar o nosso congresso. Vamos lá. O Ricardo Júnior pergunta: já fez algum teste noturno para avaliação fluorescência para clorofila? Olha, eu não trabalho com essa parte, né? Mas tem outros sensores, Paulo, né? Outros tipos de sensores, né? LiDAR, NVI, né? Enfim, tem vários. Eu sou biólogo, né? Não trabalho com essa parte mais agronômica, mas tem muita gente usando esses sensores para desenvolver critérios bem rigorosos, né, de análise de plantas, de plantios, de doenças, e que tem feito, inclusive, diferença no sentido de como é que está a qualidade do solo ali, né, em função daquelas imagens que são captadas pelo drone, né, embarcado com esses sensores diferentes. Né? Então, assim, é infinito. Né? O drone literalmente leva a tecnologia ao céu, né, ao infinito e avante. Então, não se preocupe, que certamente tem gente trabalhando com isso. Eu não trabalho, mas certamente tem gente trabalhando com isso. E agora você começou a palestra falando sobre os trabalhos que você está fazendo aí com os macacos, né? Assim, qual o resultado dessa pesquisa até agora? O Paulo, eu costumo brincar que a gente está com o Drone Key em 2018, a gente criou um divisor de águas, né, da história da conservação da espécie. Que a capacidade de detecção, de contagem é tão incrível com o drone, com essa tecnologia, com a câmera termal, que o trabalho de conservação dos muriquis ganhou um status assim muito mais eficiente, né? E a gente está tendo esses resultados dia a dia, cotidianamente. Então, se eu vou procurar um animal que está perdido, o drone acha. Se eu fiquei sabendo que tinha uma população lá, ninguém nunca confirmou, o drone acha. Né? Se eu preciso contar melhor aquela população, o drone vai lá e conta. Então, assim, a capacidade de eu, né, de novo, contabilizar dados precisos, nesse caso, para uma espécie tão ameaçada, é tão grande, é tão maior, que eu vou levar a conservação da espécie a um patamar que vai efetivamente garantir a sobrevivência da espécie, sabe? Então, eu estou muito confiante, muito feliz de ter disparado essa novidade, né, no monitoramento de fauna no Brasil, né, tem sido chamado por várias pessoas, por vários congressos. Estou indo essa semana para Fortaleza, para o Congresso Brasileiro de Mastozoologia, né, que é o estudo dos mamíferos, e a gente vai apresentar os resultados lá exatamente porque tem tido, né, uma repercussão muito grande. E muitas pessoas, muitas instituições estão trazendo a tecnologia, seguindo, né, um pouco esse caminho que eu comecei a trilhar. Então, estou muito orgulhoso disso, porque realmente vai ser um diferencial muito grande para essas espécies. A Natália Weiser, professor, qual frequência de voo para que possa ser levantada a fauna do local? Visto que para a implantação desse levantamento, empresas, estamos falando de vastas extensões de áreas, verdade? Né? São hectares e mais hectares. Eu só não entendi o começo da pergunta. Frequência de quê? De voo para que possa ser levantada a fauna do local. Tá, uma boa pergunta. A gente está... Como é que é o nome da pessoa que perguntou? A Natália. Natália, a gente está desenvolvendo, inclusive, uma capacidade... A gente está, né, uma fórmula que a gente está tentando para definir a unidade amostral. Que nem isso tem, né? Lê os estudos que estão sendo feitos com drone no mundo inteiro, com fauna, a gente não tem uma unidade amostral definida. A gente não sabe se é a área que o drone, né, consegue alcançar com o seu voo a partir do ângulo da câmera, ou se é, por exemplo, o tempo de voo. A gente está tentando definir isso.
com a unidade amostral, a gente consegue fazer o nosso esforço amostral, né? Então, a gente não tem essa capacidade ainda de falar, olha, com tantas horas de voo, a gente vai cobrir tamanha área e vamos fazer isso ser suficiente para a fauna. Para a parte agrícola, a gente já tem isso, né? Para a parte de geoprocessamento, de topografia, as pessoas já conseguem fazer. Qual que é o tamanho de sua área? 100 hectares que eu quero medir. Eles vão saber quantos minutos de voo, quais baterias, né? Quantas baterias, etc. Mas para a fauna, a gente precisa de repetibilidade no processo. Eu preciso voar mais de uma vez a mesma área para eu saber exatamente se eu estou né, literalmente contando esses animais que estão ali de maneira correta. Então, assim, a gente está nesse caminho, a gente não tem uma definição, mas hoje, né, pela capacidade da tecnologia, eu te digo que é muito mais rápido, o esforço amostral seria muito mais rápido e eficiente com drone do que com pessoas. Tá? O Manuelzito Botelho pergunta: há uma imigração de animais para outros habitats por causa da pressão de grandes plantios florestais, professor? Eu acho que tem uma coisa meio misturada nisso aí, né? A gente tem plantios florestais servindo de buffer, né, nessas áreas de floresta nativa, ou seja, diminui a pressão dessas áreas, e os animais estão aprendendo cada vez mais a circular pela paisagem, por essa matriz de floresta plantada. Até os muriquis têm sido detectados em áreas de plantio de eucalipto, né? Por exemplo, nas áreas da Cenibra, a gente tem foto dos bichos atravessando, né, de alguns animais usando o plantio de eucalipto como corredor entre florestas nativas. Então, eu acho que é mais ou menos o contrário, eventualmente, né? Onde a gente tem muita floresta nativa, mesmo dentro de floresta plantada, os bichos usam essa paisagem, essa matriz, tá? Agora, se você tem florestas nativas muito isoladas e alguns plantios de eucalipto, né, esparçados também, que não formam corredores, com certeza a fauna tem mais dificuldade de ocupar essas áreas de floresta plantada. Eu acho que na área da plantação de pinos, em algumas regiões, você tem o problema do macaco comer lá a copa da ave e prejudicar o crescimento da árvore de pinos, né? E aí Verdade. eu pergunto o seguinte: também é útil para esse tipo de trabalho? Quer dizer, vai ajudar muito, né? Muito, porque eu vou achar os bichos rapidamente, vou contar o número de macacos prego que estão lá e vou estabelecer estratégias para captura e contenção desses animais. Eu já fiz algumas ofertas, de novo, viu, Paulo? Eu já conversei com empresas lá do Paraná, desse setor florestal, já ofereci um pouco dessa tecnologia, falei como que a gente pode trabalhar, mas infelizmente a gente não teve, né, assim, o retorno que a gente gostaria. Mas tá bom, uma hora isso vai vingar, a gente vai conseguir trabalhar melhor e casar, né, os métodos tradicionais com esses métodos, com essas tecnologias avançadas. Bom, professor, chegamos ao final do nosso tempo e eu gostaria de ouvir agora suas considerações finais. Eu queria só agradecer, Paulo, obrigado, parabéns pela iniciativa, né? Igual você falou, um congresso desse, né, que tem essa performance virtual, atinge o Brasil, atinge o mundo, né? Podemos gravar, deixar isso aí para as pessoas assistirem, né? É um impacto muito grande na vida, né, dos novos profissionais, dos alunos, dos estudantes que estão nos assistindo, né, dos colegas profissionais que estão também tentando inovar. Então, para mim foi um prazer poder falar e espero que todos possam, né, conhecer bem essa tecnologia aí e acreditar, né, no potencial dela. Curtam lá, né, os nossos perfis, nossas redes sociais e, mais uma vez, muito obrigado. Uma boa semana a todos. Muito obrigado, professor Fabiano. Agradeço a sua participação e vou pedir para o nosso diretor Guilherme rodar a vinheta do nosso próximo palestrante, nossa próxima palestrante. A Vitória já está aqui me esperando. Roda, Guilherme.